Olá, sejam bem-vindas. Meu nome é Ana Carolina, sou pediatra, sou neonatologista. Aqui em Ribeirão Preto, trabalho no Geração Mãe. E agora eu quero passar para vocês uma noção básica de cursos sobre os primeiros socorros. Como vocês devem agir de uma forma prática e segura para que vocês possam garantir a segurança das crianças e de vocês durante o seu trabalho. A primeira regra, quando a gente está falando em primeiro atendimento, em primeiro socorro, é o que fazer. E a primeira coisa que eu sempre falo, tem que manter a calma e principalmente manter a segurança do ambiente. Porque se tem algo em perigo, a gente precisa garantir que nenhuma outra vítima vai acontecer. E sim, você preservar e dar o primeiro atendimento. E a primeira pergunta que eu falo, para quem vocês têm que ligar? Vocês sabem o número do bombeiro? Vocês sabem o número do SAMU? Então é muito importante já deixar no celular isso já como primeira ligação. Então aconteceu algum sinal de emergência ou urgência, 193 bombeiro, 192 SAMU. Agora, quem nunca trabalhou em algum local ou quem nunca se deparou com uma situação onde uma criança cai e ela tem uma contusão, ela pode ter um arranhão, e o que fazer? A minha vizinha diz que eu tenho que passar um óleo X, a fulana de tantos diz que eu tenho que passar pasta de dente. Então assim, o meu conselho para vocês é, obviamente, comunicar a mãe da criança do que aconteceu. Isso é fundamental, para que você possa tomar alguma ajuda, né, uma atitude perante isso. E quando tem alguma contusão, ou seja, quando bateu, ficou inchado, ficou roxinho, não fica passando babosa, não passa nada. Você vai colocar gelo local e mais nada, tá? E vai, obviamente, comunicar a mãe, porque a mãe vai comunicar ao pediatra e daí, então, vão tomar a melhor conduta e o que se fazer após. A mesma coisa quando tem escoriação. Aquela criança que está correndo, ralou todo o joelho, começou a sangrar. O que você vai fazer? Lavar esse joelhinho ou alguma outra parte do corpo com água e sabão comum, sabonete de banho, e vai secar bem. Obviamente que a criança vai chorar, então de preferência algum sabonete infantil que não promova nenhuma ardência local. Se caso a mãe tiver algum produto, muitas vezes tem aquele Neosporin ou algum produto que ela utilize em caso de ferimento, primeiramente lave esse ferimento, converse com a mãe e se ela autorizar, você pode estar aplicando esse produto aí no local. Combinado? Agora, queimadura é algo assim muito comum e é muito importante vocês saberem também manusear essa queimadura. Eu já ouvi falar que quando queima tem que passar leite, quando queima tem que colocar óleo, quando queima tem que colocar manteiga, quando queima tem que colocar água fria ou quente. E aí, o que você tem que fazer? A primeira coisa é lavar o ferimento. Então, queimadura com óleo, por exemplo, se você colocar óleo, se você colocar manteiga frita, piora a queimadura. Muitas vezes uma queimadura que está de 2º grau, que é o nível da queimadura, vira de 3º grau, com bolha, com lesão grave. Então, e gelo, ele vai queimar mais. Portanto, a água tem que ser natural. Não é água quente, não é água fria. É água da torneira. Vai abrir a torneira e vai expor o local. Normalmente a mãozinha, né? Que queima derrubando alguma coisa ou encostando em alguma coisa. Liga a torneira e deixa a água corrente cair pelo menos 2 minutos na mão da criança. Num segundo momento, já comunica, obviamente, a mãe, para que comunique o pediatra e, portanto, se for usar qualquer produto que não seja caseiro, é orientação do pediatra apenas. Combinado? Quando queima a roupinha, nunca tirem a roupa do local afetado, porque a hora que você tira, você pode tirar a pele junto. Então, existe uma técnica correta que isso é feito dentro de hospital. Então, queimou água local e depois, se for para retirar, quem vai retirar é o médico apenas. Desmaios e convulsões. Isso também, esse cenário pode acontecer, né, durante um trabalho e é importante também vocês direcionarem para uma técnica correta. Quando alguém, uma criança ou alguém desmaiar perto de vocês, a primeira coisa é verificar se o ambiente novamente está seguro. Um segundo momento, estando seguro o ambiente, é colocar essa pessoa numa região plana, para que ela possa, a chance dela respirar um pouco melhor. Muitas vezes, com desmaio ou crises convulsivas, pode ter um vômito.
E a depender de como essa criança está ou essa pessoa estiver, pode ser que ela engula esse vômito e isso pode ir para o pulmão. E isso gera uma pneumonia, que é um problema de saúde e pode ser grave. Então, deite a criança ou a pessoa no chão e estabeleça um local de segurança. Quando é crise convulsiva, nunca, jamais tente abrir a boca dessa criança sozinha. Por quê? Ela pode ter uma crise convulsiva e ter uma rigidez nessa região. E se você tiver com a sua mão dentro da boca dela, ela vai te morder, podendo gerar um acidente com você. Então, sempre proteja, porque nas crises convulsivas, principalmente, existe um movimento onde ela pode se debater e você tem que proteger a cabecinha, para que essa cabeça não fique batendo no chão. Então, coloque uma almofada, alguma proteção para que essa criança não se machuque. Num segundo momento, tenta lateralizar um pouquinho a cabecinha, porque se ela vomitar, ela não engasga com o próprio vômito. E aí você está protegendo a via aérea dela, ou seja, a respiração dela. Obviamente, nesse momento, você já chamou por ajuda, lembrando do número 193 Bombeiro, 192 SAMU. As intoxicações também é um assunto bem comum com vocês, porque afinal crianças são curiosas e produtos tóxicos a gente tem a todo momento em casa, seja produto de limpeza, medicamentos. Então, sempre que vocês forem trabalhar em algum local, atentar à segurança do local. Então, se esses produtos eles estão bem localizados, se as medicações elas estão ao alcance ou não da criança, e se na presença de alguma intoxicação, que pode ser contato de pele ou ingestão, e se for ingestão, atentar imediatamente ao hálito da criança. Não pode dar leite, não pode tentar induzir o vômito. O que você precisa fazer é chamar por ajuda, agasalhar, porque a maioria das intoxicações pode gerar uma hipotermia, que é quando a temperatura da criança cai, e comunicar à mãe imediatamente. O principal é não tentar induzir o vômito e o principal é não dar nada para a criança tomar na sequência, e sim comunicar para chamar ajuda, principalmente por um médico ou a nível hospitalar. Combinado? E agora um assunto também que é muito comum no dia a dia de vocês, quando a criança cai. Porque a queda, ela acontece e a cabecinha é o principal órgão de choque, onde a criança bate primeiro. Então, a criança caiu, é muito importante saber se ela perdeu a consciência, ou seja, ela desmaiou, ou se ela teve vômitos, pelo menos 3 a 4 episódios de vômitos num período de 40 minutos. Por quê? Esses sinais são de gravidade. E quando existem esses sinais de gravidade, é muito, muito importante que o pediatra seja informado, porque dessa forma, essa criança precisa ser removida para um hospital e fazer alguns exames complementares de imagem, e essa criança precisa de uma observação. E a principal dúvida é, a criança caiu, mas ela não teve perda da consciência e ela não teve episódio de vômito. Você precisa checar se ela está com dor em algum local, porque às vezes na queda, ela coloca a mãozinha, e nessa de colocar a mãozinha, ela pode torcer a mãozinha, ela pode quebrar uma mãozinha, o bracinho. E você não vai saber, obviamente, fazer um exame físico, mas você precisa ter essa noção de que não é porque ela só caiu e bateu a cabeça que outras partes do corpo não podem ter sido machucadas, por exemplo. Mas ela pode dormir? Porque ela pode. Quando ela pode? Quando ela não tem um episódio grave. E lembra que eu falei que para ser grave ela tem que ter perdido a consciência e ela tem que ter esse episódio de vômito. Quando a criança não tem essas características, ela pode sim fazer um soninho. Por quê? Porque se ela não fizer um soninho, ela vai ficar irritada. E um dos sinais de irritabilidade também pode confundir o médico, que seria um sinal de inflamação, por exemplo, da cabeça, do sistema nervoso central. Então, deixe a criança dormir, deixe a criança, obviamente, sob observação. Você vai estar dormindo com ela no colo, você vai estar junto com ela presenciando e, obviamente, informando sempre os pais, porque vocês não podem ter medo de informar, né? Essas quedas, elas acontecem. E às vezes falam, olha, não vou falar porque o patrão ou minha patroa vai ficar de repente bravo, porque um bebê caiu, porque uma criança caiu. Mas é importante que todos esses passos sejam informados para que essa observação pode ser feita de uma forma correta. Combinado? Vamos supor que vocês estão dando comida para um bebê e que esse bebê venha a engasgar.
e que esse bebê seja menor de 1 ano. O que você deve fazer? A primeira coisa é certificar de que na boquinha do bebê, essa batata, por exemplo, que ela engasgou, você não consegue retirar. Caso isso não seja possível, ou você vai fazer essa posição com os dedos em C ou em V e vai colocar nessa região do queixinho da criança. Em seguida, você, para dar uma estabilidade melhor, você coloca a perninha dela no seu braço, tipo um cavalinho, e coloca ela apoiada na sua perna. Dessa forma, você vai fazer um movimento de 5 tapinhas entre as pás das costinhas do bebê. Dessa forma, 5 vezes. E você vai olhar novamente para ver se você consegue ver esse objeto que gerou esse engasgo. Caso não consiga ver, novamente você volta e repete esse passo. Mas até quando? Até você ver que o bebê perdeu a consciência. Nesse momento, quando ele perde a consciência, não adianta chacoalhar o bebê, não adianta desesperar, você tem que manter a calma. Nesse momento, você já chamou por ajuda e a gente tem que lembrar que a ajuda é 193 do bombeiro e 192 do SAMU. Você vai colocar a criança deitada no chão. Você vai verificar se ela tem o pulso. Caso você não sinta esse pulso, se ela já estiver desmaiada, você está autorizada a fazer as compressões. Como? Na linha do peitinho dela, um dedinho abaixo, você com esses 2 dedos vai fazer 30 compressões seguidas de 2 ventilações na boquinha, onde a sua boca pode acoplar todo o nariz e a boquinha. Caso você não queira fazer a ventilação, você precisa manter as 30 compressões. Até quando? Até quando a sua ajuda chegar. A cada 1 minuto que você tenta salvar, ela tem uma chance de 10% a mais de vida. Então é muito importante que esse passo seja muito bem feito. Combinado? Agora vamos supor que uma criança um pouquinho maior esteja com algum objeto na boca e que de repente ela engasgue. E aí, o que fazer quando ela engasga? Você não consegue fazer aquela outra manobra de crianças até 1 ano. Então a gente tem uma outra manobra que chama Heimlich. E essa manobra é de uma compressão nessa região. Qual é essa região? Você vai se posicionar atrás da criança. Com a sua perna, você coloca na frente para dar um apoio, porque se você não fizer isso, você pode desequilibrar. Ou você pode também agachar nessa posição e com a sua mão predominante, você vai colocar um dedo abaixo desse externo, que é essa região do tórax que a gente tem. Coloca uma mão em punho e a outra mão por cima. E aí você vai fazer como se fosse um J invertido. Você dá um soquinho para trás e para cima. Então é esse movimento que você faz. Para trás e para cima. Um J invertido. É a chance que você tem de você desengasgar alguém dessa forma. Combinado?